Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai e vou te ajudar aí com um curso preparatório para Tríplice Paulista. Isso mesmo, a gente vai iniciar aí uma jornada, uma caminhada para mandar super bem nos vestibulares da Unesp, da USP e da Unicamp, dentro do conteúdo de Física. E em breve a gente está lançando também o nosso curso de Matemática relacionado a esses mesmos vestibulares, para ajudar você a garantir a sua vaga. Então eu te peço que deixe um like aí nesse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas. Se você está assistindo ele pelo Facebook, pelo YouTube, cara, é importante que esse material chegue ao maior número de pessoas. Só assim, essas plataformas divulgam o nosso trabalho e fazem com que mais pessoas sejam alcançadas pelo movimento da aprendizagem, pelo movimento do aprender de forma aqui gratuita para você, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para nossa primeira aula e eu vou trabalhar aqui com você um pouquinho sobre movimentos, tá? E para essa primeira aula eu te peço muito que você preste bastante atenção em algumas características de movimento, tá? Cara, a primeira relação, a gente tem movimento retilíneo uniforme, né? É o movimento mais simples da física, cara. Esse movimento aqui é o mais tranquilão de se estudar. Por quê? Porque ele é um movimento que acontece em linha reta e ele é uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante. Partindo desse ponto, a gente então, sabendo que a velocidade desse movimento ela é constante, a gente consegue classificar muitas coisas em relação a esse movimento e isso pode ser crucial aí para a gente poder estudar esse tipo de sistema. Beleza? Pessoal, quando a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, vem imediatamente a ideia de referencial de movimento. Você precisa saber essa ideia, referencial de movimento. O que é esse referencial de movimento, gente? Um corpo ele não se mexe por nada, né? Ele sempre se mexe em relação a algo, ou seja, ele sempre se movimenta em relação a algo. Então, se eu te pergunto, você está em movimento agora? Você vai me dizer, olha, professor, eu não sei, como que eu posso lhe dizer que eu estou em movimento? Cara, estar em movimento agora está relacionado a se movimentar em relação a algo. Então, por exemplo, se eu pego essa caneta e uso ela como referencial, tá? Então, eu tenho uma caneta como meu referencial. E aí a gente vai pegar um outro objeto. Vamos pegar aqui o flash. Então, olha só. O flash está aqui, certo? E eu tenho uma caneta como referencial. O flash está em movimento? Perceba que não. Porque o flash ele se mantém em repouso. A distância dele em relação ao corpo, ao objeto, é a mesma. O tempo todo. Mas agora, se o flash começa a alterar a sua posição em relação a essa caneta, aí a gente vai dizer que o flash está em movimento, certo? Então, a característica de estar em movimento é diretamente relacionada à ideia de eu me movimentar em relação a um determinado referencial. Dentro dessa possibilidade, então, o sistema de referência, o referencial de movimento, é um dos elementos mais importantes para a gente conseguir estudar esse tipo de sistema, certo? Esse referencial não é qualquer referencial. Ele precisa ser um referencial chamado de referencial inercial. O referencial inercial é um referencial cujo ele não vai se mexer durante nosso estudo, tá? Normalmente a gente chama de referencial inercial tudo aquilo que é fixo na Terra. E aí a gente consegue ter certeza que esse referencial vai estar sempre no mesmo lugar. A partir dessa noção de referencial, a gente começa a analisar movimentos, certo? Por quê? Porque a partir disso, então, eu consigo analisar se um corpo se movimenta ou não em relação a esse determinado referencial. Então, eu coloco uma bolinha vermelha aqui, por exemplo, tá? E aí eu vou tentar verificar essa bolinha vermelha. Para isso, eu vou ter que ter um referencial próximo a ela. E aí eu posso dizer se essa bolinha vermelha estará se movimentando ou não, tá? Se essa bolinha vermelha começar a se afastar desse referencial, aí a gente vai dizer que a gente tem um movimento progressivo. Ela está mudando a sua posição. Para a gente classificar a posição, eu vou chamar essa posição onde ela começa o movimento de SO, que é chamada de posição inicial do corpo.
E aí ela pode começar a se movimentar, a se mover nesse sistema, até atingir um outro ponto. Esse outro ponto que ela atinge, durante o nosso estudo, a gente chama de posição final. Então ela sai de uma posição inicial e atinge ali uma posição final, certo? Lembrando que esse movimento vai ocorrer durante um intervalo de tempo, né? A gente não consegue movimentar-se se não houver variação no tempo nesse movimento. Daí, a gente pode medir ou mensurar dentro da física a rapidez do movimento, que é uma grandeza que a gente vai chamar de velocidade. E a velocidade de movimento de um corpo é o quê? É a variação da posição desse corpo pela sua variação do tempo. É assim que eu vou calcular isso que eu vou chamar de velocidade. Dentro do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a gente tem que a velocidade é dada da seguinte forma. É uma variação de posição que é dada em metros por uma variação de tempo que é dada em segundos. Com isso, a gente tem como unidade de medida de velocidade, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, metros por segundo. Ok? Professor, dá para destrinchar essa equação? Dá sim. Se você pegar essa equação aqui e começar a mexer com ela, você vai ver que a velocidade é nada mais nada menos que a posição final, menos a posição inicial, isso é a variação de posição, dividido pelo tempo. Então, se você tiver essas informações no seu exercício, você consegue resolver o problema com muita tranquilidade, analisando sempre essas características das posições e da velocidade do corpo. Mas lembra que eu falei para você da unidade de medida? E aí, como que a gente pode trabalhar essa relação de unidade de medida? A velocidade, tá? Vou colocar aqui o módulo dela, é dada em metros por segundo no Sistema Internacional. Porém, a gente sabe que usualmente a gente utiliza para ela quilômetros por hora. Então, como que a gente pode relacionar essa unidade com essa unidade? Qual é a relação? Muita gente ensina a gente a decorar, né? A decoreba vem da ideia de, ao passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai pegar esse valor metros por segundo e vai multiplicar por 3,6. E o processo inverso, né? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Mas da onde vem esse 3,6? Qual é a relação dele? Gente, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Se a gente dividir por 1.000 em cima e embaixo, a gente vai verificar que 1 km por hora equivale a medida em metros por segundo vezes 1 sobre 3,6. Ou seja, se eu passar esse 3,6 para cá, vai ficar que 3,6 vezes a medida em quilômetros por hora, não é isso? É metros por segundo. Então a gente começa a pensar exatamente dessa forma. Metros por segundo para passar para quilômetros por hora, o que eu fiz com quilômetros por hora? Multipliquei por 3,6, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Tá? É daí que vem essa ideia. Então a gente tem que pensar que física é uma linguagem. E quando eu entendo o porquê dessa linguagem, eu paro de pensar em querer decorar essas equações, essas funções. E eu começo a querer aprender, entender como funciona o padrão de medidas desse sistema. E a partir daí, eu consigo calcular com tranquilidade o que a gente vai representar nesse tipo de movimento, beleza? Pessoal, então vamos lá. A gente falou aí então das unidades de medida e dessa relação. O que a gente pode aprofundar e avançar em relação a isso? A gente pode falar um pouquinho de uma função que a gente vai chamar de função horária da posição, para falar de movimento retilíneo uniforme. Função horária da posição. E cara, a função horária da posição, ela está diretamente relacionada a essa ideia da velocidade, né? Da função da velocidade. Olha só.
Quando a gente trabalhou a função velocidade aqui e separou um pouquinho ela, a gente colocou ela nesse formato. Mas e se eu isolar a posição final? Se eu isolar a posição final, a gente vai ficar aqui, posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aí você tem uma função de posição, que a gente chama de função horária da posição. Por que função horária, professor? Porque essa função aqui ela depende do tempo. Ela tem duas variáveis importantes. Quais? Ela tem a posição, que é dada em metros, e o tempo, que é dado em segundos. Toda função vai gerar para a gente um gráfico, né? Toda vez que eu falar de função para você, você fala assim, opa, gera um gráfico. E qual que será o gráfico dessa função? Ou seja, que tipo de gráfico essa função aqui gera para a gente? Como que a gente poderia calcular esse gráfico, essa ideia de formação desse sistema? Bom, o gráfico de uma função posição por tempo será dado pela seguinte relação. Então, eu tenho aqui posição em metros, tempo em segundos. Perceba que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Sendo função do primeiro grau, gente, vai dar sempre uma reta. Essa reta representa a variação da posição em função do tempo. Perceba, basicamente, que essa reta aqui, ela passa a ter uma inclinação. Uma inclinação alfa. E essa inclinação alfa, se a gente fechar aqui e fizer a triangulação desse sistema, a gente vai ter o quê? A gente pode calcular a tangente alfa, já que a gente vai ter um triângulo ali. E tangente é o quê? É cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a esse ângulo é a variação da posição. E o cateto adjacente a esse sistema é a variação do tempo. Olha que interessante. Variação da posição pela variação do tempo te dá quem? A velocidade. Então, a inclinação dessa reta representa para a gente a velocidade do corpo. Então, significa que quanto maior a inclinação, mais rápido é o corpo. Então, eu tenho o corpo 1 aqui e o corpo 2. Quem está mais rápido? A gente sabe que a velocidade de 1, nesse caso, é maior que a velocidade de 2, porque a gente tem essa relação gráfica desse sistema, certo? Dentro dessa primeira aula, a gente está apresentando, então, essas funções para você, para a gente compreender como que funciona esse tipo de sistema, qual é a relação desse sistema, dessas equações, naquilo que a gente vai representar de movimento para você. Tranquilo? A gente vai trabalhar na próxima aula uma série de problemas, exercícios falando de movimento retilíneo uniforme, para ajudar você a entender melhor esse sistema e como que a gente pode calculá-lo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí sua curtida, compartilhe esse vídeo e não deixe, claro, de se inscrever nos nossos canais para você receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente está preparando para você, com muito carinho, ajudando você a mandar super bem aí nos seus estudos. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!